Isso, estamos com a Alessandra Rodrigues e a Ana Carolina, correto? Que estão aí trazendo essas informações importantes sobre o Agosto Lilás, contra essa luta, né, contra a violência contra a mulher, violência doméstica. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigada a vocês, né, de sempre a gente poder aí estar aberto a falar do nosso serviço, e é com muita satisfação que a gente vem aqui e fazer esse trabalho desse mês que é tão importante aí, o Agosto Lilás, né? E é um mês de campanha, é um mês aí à frente ao trabalho, à luta, né? Com essa prevenção, né? Contra a violência contra as mulheres. E está cheio de uma programação bem completa, correto? Para conscientização, acesso à informação da mulher. Tá. Sim, nós temos o calendário aí, nosso está bem extenso. É um mês, realmente é o mês inteiro mesmo, né? Esse mês nós dedicamos ao Agosto Lilás, então é um mês de enfrentamento, é um mês de combate a essa violência. Então a nossa agenda está bem completa e extensa. A gente começou ontem e vai até o dia 29, que é onde a gente tem o nosso grupo lá também, Café com Prosa, que a gente encerra o mês. Olha, legal. É bem bacana. E aliás, até pra gente precisa começar, né, Vini, falar com as meninas sobre o CRAM, porque o Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Três Lagoas realiza um grande trabalho, né, que é o trabalho de cuidar e acessar as mulheres que são vítimas tanto de violência psicológica, violência sexual, mas também outros tipos de violência que essas mulheres sofrem aqui em Três Lagoas. E da última vez que nós conversamos, né, Alessandra, nós fizemos um panorama do que tinha sido e o que estava sendo esses atendimentos em Três Lagoas em questão de atenção a essas mulheres. De lá para cá, nós conversamos no ano passado e agora para 2025. Como é que está o cenário em relação aos casos? Tem sido preocupante ainda, igual ao ano passado? A situação tem tido um alívio? Como que está nesse momento em Três Lagoas? É que é uma notícia assim bem... Eu fico muito triste, sabe? Tem aumentado demais os casos. Nós estamos com 340 atendimentos só esse semestre. 340? E Três Lagoas, graças a Deus, não tivemos nenhum feminicídio, mas no quinta-feira eu dei uma entrevista, estava com o 19º feminicídio. Quando é hoje eu venho falar sobre isso, já está em 21º. Então, assim, é muito agravante, tem aumentado demais mesmo, né? Vivemos aí num mundo machista e precisamos mudar esse cenário, né? Sim. E a gente está aí, o CRAM está aí para isso mesmo. Mulheres não ficam de boca fechada, sabe? A gente está ali para unir, atender vocês, né? E ajudar a sair desse ciclo. Justamente essas palestras são para trazer o conhecimento para as mulheres, porque o conhecimento é libertador, correto? Sim. Então, as mulheres conhecendo os direitos, conhecendo tipos de violências, elas podem abrir a mente e ver que elas não estão sozinhas e que elas podem escapar, que elas não precisam estar presas ali. São vários fatores que, às vezes, as mulheres ficam presas ali por conta de um controle financeiro. Às vezes, elas não têm medo de seguir a vida sem o marido. Às vezes, querem manter a família por conta de filhos. Ficam presas nessa armadilha, mas vocês vêm trazer essa informação para libertar que elas não precisam ficar presas nessa violência, correto? Sim. Ano passado, nesse mês, a gente trabalhou com as escolas, né? Esse ano, a gente já tem um outro público que a gente está indo atrás, né? A gente vai em empresas, a gente está indo falar com agentes comunitários, porque eles entram muito nas casas, então eles veem muitas situações também, e aí tem como... eles sendo orientados de como encaminhar, a gente acredita que mais mulheres vão ter acesso a essa informação de que o CRAM existe, né, das situações, se entender, pelo menos que o CRAM existe, pra gente já é um grande avanço, porque elas vão saber que elas têm um local onde elas podem receber esse acolhimento, esse atendimento, e lá no atendimento a gente já orienta desde o primeiro momento quais são os tipos de violência, né? Então, se a mulher já souber que ela pode... eu acho que eu tô sofrendo violência, eu vou lá no CRAM, aí a gente já vai orientar se realmente ela tá ou não.
Então, difundir, falar sobre o CRAM é muito importante, porque tem mulheres que não conhecem. Muitas mulheres chegam e falam assim, minha amiga me contou. Então, assim, a gente percebe que as palestras, essa orientação é muito... às vezes a gente faz em agosto, quando vai setembro, outubro, os atendimentos, eles aumentam muito. Igual a gente está, né, em momento de fechamento do mês, e aí a Alessandra falou de 340, mas a gente já tem um número maior. Sim. Então, no primeiro semestre, a gente atendeu 366 mulheres e foram realizados 710 atendimentos. Então, assim, ano passado, em 2024, o total do ano foi 710 mulheres. Então, a gente já está mais da metade disso, né? Já em junho, até junho. Então, assim, a gente vê que mais mulheres têm acessado a informação e mais mulheres têm sido atendidas, ainda bem, né? Quanto tempo o CRAM já presta serviços aqui no município? Vocês têm uma... CRAM desde 2012. Aí ele ficou até 2015, aí deu uma pausa, voltou em 2020. Faz 5 anos que está ativo, né? Independente, porque ele era dentro do CREAS e hoje ele é um departamento separado e nós só trabalhando com mulheres, né? Então mas a equipe de vocês é feminina? Sim, até a nossa motorista. Até a nossa motorista é feminina. Ah, é legal. Porque às vezes também tem um pouco das mulheres se sentirem um medo de contar uma violência e às vezes não a pessoa que está escutando não ter esse olhar feminino. Sim. A gente só tem o segurança é masculino, mas ele tem, né, toda a orientação para saber onde é o local que ele tem que receber e tudo certinho. Até onde ele fica. Mas desde o motorista, a guima, assistente social, psicólogo, coordenador, todo mundo mulher. Legal. A casa das 10 mulheres. Sim. E até uma questão também importante, né, Vini, de falar, todas as mulheres. Todo mundo ali é uma mulher que vai atender, só o segurança que vocês disseram que é um homem. Isso tem ajudado, principalmente para aquela mulher que chega lá e fala assim, eu tô mal, meu marido me agrediu, meu namorado me agrediu, tudo mais, mas com vocês eu me sinto mais confortável para confessar, para falar, eu me sinto mais à vontade do que eu não me sentiria falando com o homem. Isso é um fator que ajuda a essas vítimas? Sim, porque algumas, aí assim, eu sou assistente social, né? Sim. Mas a gente discute com as colegas que são psicólogos, muitas mulheres têm gatilhos. Sim. Então, às vezes, se ouve a voz de um homem, às vezes ela já... se fecha. Óbvio que assim, se você tá num local, eu vou fazer atendimento à mulher, é ético eu agir, né? Combatendo a violência, não ser violento. Mas a gente sabe disso, você vai para um local de trabalho, você tem que vestir a camisa do seu local de trabalho. Não tô dizendo que se um homem, né, a gente tem colegas psicólogos, mas para elas é sim mais fácil falar com a mulher. Por conta disso, né? Porque não que a violência também, ela não é só feita por homens, né? Sim. Existem hoje casais, né, homossexuais ali de mulher, que a gente recebe casos de mulheres que agrediram mulheres, mas é em minoria. Sim. É uma minoria. Não acontece tanto, né? Não, a maioria são homens. E uma outra questão, até quando se fala de violência, né, se fala de agressão, se fala de tudo mais, é do ciclo da violência. Né? O ciclo da violência é aquele giro que acontece desde quando a mulher é agredida, o cara vai lá, ele se mostra arrependido, entre aspas, ele tenta reverter a situação e volta para aquele início. As mulheres têm entendido mais o ciclo da violência e compreendido a gravidade desse ciclo todo, desde o início até voltar naquela situação que estavam, Alessandra e Ana? Sim. No nosso atendimento, a gente tem um primeiro atendimento que a gente faz, que é quando a gente recebe aquela mulher, a gente faz uma acolhida, uma escuta qualificada dela, a gente já ali orienta quais são os tipos de violência. Porque às vezes ela chega lá e ela fala assim, eu sofri violência. Você vai ouvindo, ela fala só da violência física.
Porque a violência física, ela é mais marcada, as pessoas acham que a violência contra a mulher é só física e não, a gente tem 5 tipos. Então, nesse primeiro atendimento, a gente também já dá essas orientações. E falamos também do ciclo, né? Para que ela, dali, se ela não aceitar o nosso acompanhamento, ela pelo menos ela já tenha sido orientada. E ela volte para casa, ela possa refletir e ver que às vezes ela tá sofrendo todos os tipos de violência, às vezes ela tá sofrendo só uma, né? Mas que todas são importantes que ela receba esse atendimento. Então, assim, a gente sempre preza por orientar. Orientar quais são os tipos, orientar como é que funciona esse ciclo, para que ela saiba que ela precisa de um apoio. Ela precisa de um atendimento especializado para quebrar esse ciclo. Sozinha muitas vezes não consegue. O que elas conseguem muitas vezes sozinha é romper, né, com esse silêncio. E aí ela vai lá e fala pra gente. E a gente vai e dá as orientações. Aí elas vão para o acompanhamento psicológico, onde as meninas trabalham muito isso. Queria que vocês falassem sobre o ciclo da violência para quem está acompanhando. É? Como começa, como termina. Interessante, Vini, presta atenção. Porque às vezes a gente... ele tem 3 fases, né? Eu vou olhando aqui para não... Não tem problema não. A primeira fase é o que a gente fala que é a evolução da tensão. É quando o agressor ele começa a fazer humilhações, né? Não há aí ainda violência física. Ele vai começar de pouco a pouco. Então aí vai para a segunda fase, que é quando tem essa explosão. Então muitas vezes aí já acontecem empurrões, né? Xingamentos, e vai para a terceira fase, que eu acho que é a pior. Que é a fase que a gente chama da lua de mel. Porque é nessa fase que eles aprisionam cada vez mais elas, né? Os agressores. Eles vão e falam que nada vai acontecer de novo, e aí dá presente, dá flores, faz dá promessas, eu te amo, vou melhorar. Isso. E aí, às vezes tem ciclos que duram um dia, tem ciclos que duram 2 meses, né? Tem para acontecer de novo, tem ciclos que às vezes é mais espaçado o tempo de acontecer, mas ele sempre acontece assim. A gente vai lá, escuta as mulheres e os casos eles acontecem muito igual, tem um padrão, sabe? Esse ciclo ele existe esse padrão mesmo. Ele foi feito um estudo, né? De uma psicóloga na época, mas aí a gente vê que em todos os casos que a gente atende até hoje, existe esse padrão desse ciclo. Então, assim, é a fase da evolução dessa tensão, é quando começa, né, esse xingamento, aí vai para essa explosão, que aí pode acontecer também já a violência física, e a lua de mel, que é quando ele volta fazendo... Ele fica lindo, ou ela. Também. Ele promete muitas coisas, fala, vou mudar, eu vou fazer diferente e tudo mais, vou ser um outro homem, mas na primeira oportunidade ele vai lá e comete tudo. Esse é o ciclo da violência. Infelizmente, até mesmo alguns homens repetem o que viram em casa, né? Os pais sendo violentos com as próprias mães, e aí isso vai passando de geração para geração. E a importância desse alerta e da conscientização de homens e até mesmo das crianças, né? Tanto meninas quanto meninos, para tentar quebrar esse ciclo de violência. Isso é muito importante. Por isso que a gente faz muita palestra em escolas, né? Nesses cursos profissionalizantes. Então a gente está sempre adentro, né? Para poder tentar... eu acredito que dentro da escola a gente vai ter um alicerce ali e vai conseguir mudar essa geração, sabe? Eu acho que o princípio a gente tem ali, né? O agressor formado, ele é mais difícil de aceitar, né, o atendimento, porque ele também precisa de ajuda. Já aqueles que vivem em lares, como você falou, que tem a violência doméstica, se ele já ouve, né, orientações desde criança, adolescente aí, de que isso não é o ideal. Não pode dramatizar. Porque quando você vive num lar que a violência doméstica, você vai normalizar. Você vai crescer, isso é forma de amor, entendeu? Assim como as mulheres que a gente, as mulheres que a gente atende, que sofrem violência doméstica, elas acham que aquilo é amor,
Entendeu? Ele me ama demais. Isso. Por quê? Porque ela também cresceu num lar Eu que fui onde errada, a mãe sofria né? aquilo. Aconteceu isso comigo porque eu errei. Então, né, eu tive que pagar por isso. Então tem muito isso, sabe, de desvalorizar, sabe? E não se vê que está na situação de violência. E chegar ao ponto de falar, não, mas eu não quero me separar, eu não quero, sabe assim? E a gente não tá lá mesmo para separar, né? A gente está ali para fortalecer essa mulher, né? Para ela conseguir sair desse ciclo e entender que ela tem sim seu valor, né? E ela tem que ser respeitada, amada, né? E é isso aí que a gente tem que passar para essas mulheres. E tem muita mulher que não sabe disso, né? É uma pena a gente ver tanta mulher, às vezes, informada, letrada, e ela deixa ser agredida pelo marido, pelo namorado, pelo companheiro, enfim, pelo ficante, independente. E na hora de denunciar, chega lá na hora, ela fala, mas ele fez isso porque ele estava bêbado, ou porque ele é o comum dele, né? Tentam justificar. E o pior, se deixa lidar por isso. Isso que é triste. E acho que resulta o aumento, esses números que estamos vendo de atendimentos do CRAN, né, Alessandra? Sim, com certeza. Eu acho que o aumento também é muito pela divulgação. Por isso que também é muito importante a gente divulgar. Porque muitas mulheres, elas sofrem violência e sofrem caladas. E a gente fala que o primeiro passo é romper o silêncio. E aí, se ela escuta que tem um local com mulheres preparadas que estão ali para atender elas sem nenhum julgamento. A gente não faz nenhum julgamento. Você pode estar ali falando pra gente, eu quero continuar com ele ou com ela, a gente não vai julgar, a gente vai te atender. Então, assim, se elas escutam isso, cada vez mais, por isso a importância do mês, de falar mesmo, de em todos os canais a gente conversar sobre isso e mostrar que existe, né, esses locais de atendimento, porque assim, não é só o CRAN, né, tem uma rede para atender, cada um fazendo o seu papel. Eu acredito que os números eles aumentam sim, mas é importante, porque a gente evita aquelas subnotificações onde as pessoas ficam ali sofrendo caladas, né, sofrendo sem ninguém. Então, elas saberem que elas têm esse local e irem até, então rompa o silêncio mesmo. Vá, se tiver sofrendo qualquer situação, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência física, sexual, vai e busca ajuda. Vai até nós. A gente não precisa você ir na DAM fazer o boletim de ocorrência de cara. Vai lá pra gente fazer a escuta e a gente vai te orientar. A gente vai com muitas mulheres fazer o boletim de ocorrência. Porque a gente sabe que é difícil. É difícil às vezes ela denunciar o companheiro ou a companheira. Às vezes por medo, né? E porque ama também, entendeu? Às vezes tá com o coração ferido. Então, assim, é o que eu falei, muitas mulheres viveram em lares assim, onde a mãe recebeu esse tipo de amor, né? E ela acha que isso é amor. Então, quando ela vai até nós, aí elas fazem o primeiro atendimento, depois vão para acompanhamento psicológico, as meninas vão trabalhar isso, as psicólogas, né? Mostrar que não, que elas merecem, é o que a Alessandra falou, elas merecem ser respeitadas. Nenhuma mulher merece sofrer nenhum tipo de violência. Claro. E é até triste, né? Porque eu posso falar por experiência própria, que eu já presenciei casos de violência, inclusive dentro da minha própria família. Então você imagina, você tá ali naquela situação, né? Pessoas que têm um pensamento um pouco retrógrado, né? Um pouco não, né? Muito retrógrado. E acham que a mulher é posse dele, podem fazer o que quiser, se você tá errado em denunciar, você é o culpado e tudo mais. Só que não vê o lado da vítima. Não vê o lado da moça que está sofrendo, a mulher que está ali apanhando, levando tapa, levando soco, sofrendo na mão daquele cara e deixa por isso mesmo. Hoje os tempos mudaram, né? Hoje a cabeça da população, do povo tem que ser outra. Porque violência contra a mulher, independente de qual seja, ela tem que acabar. É impressionante a gente ver que ainda tem pessoas que pensam contra e ainda admitem, mesmo sendo da família, sendo amigos, sendo tio, tia, sobrinha, irmã, pai, mãe. Independente, tem que acabar. Tem que acabar. E é importante. As pessoas não precisam de amor, elas precisam ser amadas. Sim. Né? E isso aí tem que ser para todos, né? O respeito, a empatia. Eu acredito assim, não deu certo a relação,
Ninguém precisa ficar para sempre, né? Então tem que ter o romper, ou vamos tentar no reconstruir de novo, mas com responsabilidade, né? Com amor, com carinho, né? Com respeito. É isso aí que a gente tem que acabar com isso aí. E até mesmo de culpar as vítimas, né? Que acabam, às vezes, algumas mulheres ficam com vergonha, e aí algumas pessoas vão e criticam, assim, mas por que ela tá continuando com um homem desse? E a gente lembrar que a violência que a mulher sofre, ela nunca é a culpada. Sempre o agressor que é o culpado. Sim. A gente não está dentro da vida dessa mulher, dentro desse meio familiar, para saber o que leva ela a aceitar esse tipo de condição. Nada justifica, né, a agressão. Essa é a fala. Nada justifica. Nenhum ser humano, né? E nenhum ser vivo, na verdade, merece apanhar, merece sofrer violência psicológica. Aquele ditado de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, tem que cair. A gente tem canais de denúncia que são anônimos, entendeu? Porque muitas vezes, gente, é muito difícil para a vítima romper com esse silêncio. Então, assim, às vezes ela não consegue porque ela tem medo desse julgamento. Então, se eu vou lá, eu faço a denúncia, né? Ela recebe uma ligação de um profissional que explica pra ela como é que vai ser sigiloso. Muitas vezes a gente faz de tudo lá, até pra ela ir pros atendimentos sem que o agressor, a agressora saiba que ela está indo receber esse apoio. Mas aí ela começa, né, a receber, então a gente vai vendo a evolução delas de pouquinho em pouquinho. Então, é necessário, sim, se eu sei que a minha amiga, a minha vizinha tá sofrendo alguma situação, fala pra ela, né, quais são os canais, que ela tem esse atendimento. Se vê que ela continua naquela situação e que tá, de fato, que tá ali impactando muito na vida dela, que ela precisa que você denuncie, vai nos canais de denúncia anônima, né, que é o Disque 180, por exemplo, e faz, que aí ela vai chegar, né, até os profissionais certos, e ela vai receber essa possibilidade de receber esse atendimento e quebrar com esse ciclo. Porque realmente a quebra do ciclo de violência, romper com o silêncio, para a vítima não é fácil. Porque vem tudo isso na cabeça dela. Esse medo do julgamento. A sociedade. Do que vão falar. O que vão falar de mim? Eu tô denunciando meu companheiro. Né? E muitas vezes não é só você denunciar o companheiro, é você receber um apoio. Que é o nosso papel lá do CRAM, é apoiar essas mulheres. E onde as mulheres podem checar as atividades que o CRAM vai estar tendo agora no mês de... No site da prefeitura, a gente já está totalmente divulgado, né? Sábado agora, das 8 às 11, nós vamos fazer um evento na Praça Amsterdam, né? O pessoal de artesanato, da saúde... E vai ter um festival de dança, vai ser bem bacana. Aulão de hitbox, né? Aulão do hitbox. Bacana. Já deixando o convite aí para as mulheres. Convidar a todas, né? Tá lá participando e conhecendo o nosso estande que vai estar ali, pra gente dar mais informações. Perfeito. Só que um adendo, gente, vamos reforçando aqui para quem nos ouve, o Agosto Lilás é uma campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Esse mês ele foi escolhido por conta da Lei Maria da Penha, que foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, que foi um marco legal em combate à violência doméstica no Brasil. O Lilás representa historicamente a luta das mulheres por igualdade, dignidade e respeito. Então é importante lembrar que a violência pode ser física, psicológica, sexual, moral e até patrimonial. E aí, como elas disseram, aqui sempre tem os canais gratuitos e sigilosos de denúncia, como o 180, então vale denunciar para proteger vida. É isso aí, importantíssimo. Para finalizar nossa conversa, eu sempre peço para que as entrevistadas, quando a gente fala desse assunto, sempre a gente tem que pensar naquela pessoa que está nos ouvindo lá em casa e está passando por isso. Aquela mulher que está sofrendo esse ciclo de violência, aquela mulher que está sendo agredida, tendo todos os tipos de violência. O que vocês, começando claro com a Alessandra, que é membro de um órgão tão importante como o CRAM, falaria para essa mulher que está nos ouvindo agora, mas não sabe o que fazer e precisa de um encorajamento para denunciar? O que vocês falariam para essa mulher? Eu falaria para ela, entre em contato com o CRAM, venha até nós. Nós estamos aqui de portas abertas para receber vocês, para te fortalecer.
Aqui é uma equipe totalmente especializada para esse tipo, tá? Dessa questão. As meninas estão preparadas, elas fazem um trabalho de excelência dentro do CRAM. Então venha que a gente precisa, sabe, de acolher essa mulher, de acolher, dela sentir, sabe, amada, acolhida, sabe? E eu tenho certeza que ela vai sair dali uma outra pessoa, sabe? Totalmente querendo mesmo, assim, ter esse atendimento, de tentar a mudança, sabe? E nós estamos ali esperando essa mulher. Primeiro que você não tá sozinha, né? A gente, enquanto profissionais, né, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, advogados, nós estamos ali no CRAM para te ouvir. É o nosso primeiro passo, é escutar a sua demanda, e a gente sabe que muitas vezes em casa você não é ouvida, né? Ou se é ouvida é julgada, e nós ali não vamos fazer isso, a gente vai te ouvir. E depois a gente vai estar ali disponível para fazer um acompanhamento, como a Alessandra falou, não é puxando sardinha, mas é de excelência, a gente tem profissionais muito bons lá dentro, que vão fazer um acompanhamento para te fortalecer, para que você tenha autonomia, né? O autofortalecimento, para você sair dessa situação que você está hoje, com apoio. E aí, a gente está ali para te apoiar. E uma coisa, é gratuito. Sim. Né? Você vai ter um acompanhamento ali gratuito. É para qualquer mulher que esteja sofrendo violência, né, contra ela. Então, assim, é qualquer classe, a gente não faz julgamento de classes, não, a gente vai porque é público, é só pra mulher, né, mais vulnerável economicamente, não. A gente atende qualquer mulher fazendo esse atendimento, assim, de acolhida mesmo. A gente tá lá esperando por vocês, porque a gente sabe que não é fácil e que muitas vezes na nossa casa você pode não estar recebendo esse apoio, mas lá você tem. Bacana, né, Vini? Mensagem dada e objetivo nós esperamos que tenha sido alcançado, que é levar a informação para quem precisa. Muito importante. Muito obrigado, Alessandra e Ana Carolina, aí, pelo trabalho. Obrigado por trazer essas informações tão importantes para os nossos ouvintes. Muito obrigado a vocês. E lembrando que sempre que vocês precisarem, os microfones da Caçula estão abertos para o CRAM. A Alessandra já está cansada de ouvir isso, já que eu falo para a Alessandra, quando vocês precisarem, venham, porque o trabalho de vocês é muito necessário. E não é só por mim, nem pelo Vini, mas pela Toninha, sim, que ela defende tanto a mulher e ela traz o pessoal do CRAM, porque é importante que as mulheres precisam ser ouvidas e precisam ter uma voz, como é o trabalho de vocês, que tem sido de um grande êxito aqui em Três Lagoas. Obrigado. Nós que agradecemos. É isso aí.